Muitos assuntos importantes. Para começar, a presidente do Banco do BRICS, Dilma Rousseff, foi homenageada neste domingo pelo ditador Xi Jinping na China. Em conversa com jornalistas depois desse evento, Dilma disse respeitar o Partido Comunista do país e afirmou que o Brasil deve seguir um caminho próprio, mas não anticomunista. A presidente do Banco do BRICS e ex-presidente do Brasil se disse ainda honrada com a medalha que recebeu e afirmou que o povo chinês e brasileiro são amigos. Já o ditador Xi Jinping afirmou que a China nunca se esquecerá aqueles que fizeram contribuições notáveis para o desenvolvimento de seu país. Claro, uma justificativa a essa honraria recebida por Dilma Rousseff. Bom, alguns elementos nessa notícia para a gente repercutir com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota, ao vivo, conectado com a gente. Mota, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você, excelente semana. Vários aspectos para a gente destacar e refletir com o nosso público. Homenagem recebida por Dilma Rousseff, medalha da amizade. Ela é a presidente do Banco do BRICS e também as falas dela dizendo que o Brasil não deve ser um país anticomunista. Caniato, a medalha tudo bem. Agora, a declaração é uma declaração complicada. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Nos debates sobre política, há sempre uma questão muito interessante. A questão é a seguinte: os ditadores comunistas, eles realmente acreditam em comunismo, marxismo, socialismo, ou isso é apenas uma desculpa para que eles se mantenham no poder? Porque se você for olhar lá as ideias de Marx, né, o criador do marxismo, você vai ver que, segundo Marx, no comunismo, o Estado ele deixa de existir e tudo passa a pertencer a todas as pessoas. No comunismo, o mundo alcança o nirvana da justiça social. Porém, todos os regimes comunistas que já existiram no planeta Terra sempre foram ditaduras sanguinárias, sem uma única exceção. Resumindo, comunismo é amor, mas os regimes comunistas são sempre baseados no ódio. Esse, Caniato, é o segundo maior enigma da humanidade. O maior enigma de todos continua sendo o fatiamento do impeachment da presidenta. Vamos agora chamar o delegado Palumbo com a gente nesta segunda-feira. Delegado, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Estamos repercutindo essa honraria que foi concedida a Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, atual presidente do Banco dos BRICS, ela representando naturalmente o Brasil nessa celebração, nesse evento que aconteceu na China, recebeu das mãos de Xi Jinping essa honraria. E claro, essa fala que repercutiu demais, dizendo que o Brasil não pode seguir o caminho do anticomunismo, delegado Palumbo. Boa noite, Caniato, boa noite, audiência, Beraldo e Mota. É sempre um prazer estar na Jovem Pan. É uma frase, no mínimo, infeliz, né? Para quem estudou um pouquinho de história, sabe que o comunismo matou milhares de pessoas ao redor do mundo e que é um regime que oprime o seu povo. O povo chinês é muito trabalhador, isso é inegável. Os que vêm para o Brasil trabalham muito e trazem a cultura do povo chinês, que é de muito trabalho, pouca folga, quase não tem férias, muitos deles trabalham aos domingos, mas eles são vigiados constantemente, inclusive quando estão fora dos seus países, do seu país. Aqui no Brasil eu tenho alguns amigos da colônia chinesa, né, e eles me relatam que o governo monitora o tempo todo, quer relatório, quer saber o que está fazendo, ou seja, foi uma frase extremamente infeliz, né? Talvez seja por isso, né, que o governo atual não tenha sido tão contundente com o que está acontecendo na Venezuela, na Nicarágua e outros países, né, que a gente sabe que é um comunismo, sim, enrustido, mas é um comunismo e que faz muito mal ao seu povo. O povo chinês é um povo próspero, os que trabalham muito, né, não dá para comparar a China com a Venezuela, mas lá não é uma democracia. E eu acho que o melhor dos regimes ainda é a democracia, apesar de não ser o ideal. A presidente do Banco do BRICS, Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, recebendo essa
honraria do ditador da China, e essa medalha da amizade simboliza o reconhecimento a quem, de alguma maneira, contribuiu para o desenvolvimento e o crescimento da China. O Cristiano Beraldo também com a gente ao vivo. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Beraldo sempre fazendo visitas a muitos países, culturas muito distintas, e consegue ler exatamente o que estaria por trás dessa declaração de Dilma Rousseff, dizendo que o Brasil não pode seguir o caminho do anticomunismo. O fato de presidir o Banco do BRICS justificaria essa fala dela, Beraldo? Não, Canhato, isso tem nada a ver com ideologia, não. Boa noite a você, ao delegado Palumbo, o Mota e a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Canhato, tem coisa muito mais importante em jogo do que a questão ideológica. Na verdade, a China vem pressionando o Brasil para entrar na tal nova rota da seda, que nada mais é do que a China colocando centenas de bilhões de dólares em países com os quais ela tem relações comerciais para melhorar a infraestrutura desses países no escoamento de produtos que a China quer consumir. É óbvio que a China não faz isso de graça. A China, quando ela coloca dinheiro no país, ela tem muito claro o que ela quer em troca. Todas as preferências comerciais, os preços, enfim, tudo aquilo que interessa a ela. Aí, Canhato, a gente fica olhando para o Brasil, o maior país da América do Sul, uma das principais economias do mundo, 215 milhões de habitantes, mais de 7 mil quilômetros de costa, uma terra abençoada, com agricultura fortíssima, muito ouro, muito minério, muito de tudo que é bom. Só que aí nós vamos ficar de quatro, porque estamos caminhando para isso, nós vamos ficar de quatro para a China vir investir em infraestrutura no Brasil. Então, Canhato, é uma situação onde o Brasil vai se humilhando, e essa conversinha fiada de que não podemos ser anticomunistas, tá? É já para colocar o pano de fundo no discurso que vai viabilizar a entrada da China com o pé na porta do Brasil. Vai mostrar como a gente não deixa de ser um vira-lata internacional, sempre de pires na mão e com uma conversinha fiada para os brasileiros ouvirem. Pois é, Mota quer fazer um adendo quando ela diz que não podemos ser comunistas, talvez preparando justamente esse terreno para a chegada da China. Outrora, líderes chegavam a defender um alinhamento com os Estados Unidos. Agora, demos um cavalo de pau de 180 graus e parece que nosso grande alinhamento é com a China, um dos grandes países produtores do mundo, né, Mota? Mas eu acho que a gente não deu esse cavalo de pau, não, Canhato. Eu tive uma conversa muito interessante com o Marcos Troirro, economista, ex-presidente do Banco dos BRICS, há algumas semanas. Está disponível no Conexão Mota para quem quiser assistir. E o Troirro tem uma visão muito positiva sobre o papel que o Brasil vai desempenhar nos próximos anos, né? Pela fartura de riquezas que a gente tem aqui, pelo tamanho do nosso agronegócio e pela necessidade que países como Índia, China têm de alimentar muita gente. Então, nesse momento, é preciso a gente separar duas coisas, né? Primeiro, a necessidade do Brasil se relacionar com todos os países, a fonte de riqueza que é o comércio internacional. Isso é progresso e riqueza para todo mundo. Então, quanto a isso, não resta dúvida nenhuma. Quanto à questão do comunismo, comunismo é uma ideologia totalitária. Como eu expliquei no meu comentário anterior, a maioria dos grandes líderes comunistas não acredita em comunismo. Eles só usam isso como uma forma, uma desculpa para manter a população oprimida, para manter a sociedade sob controle, para manter todo o poder na mão deles. A China, desde algum tempo atrás, está fazendo uma experiência com uma economia de mercado que ainda é controlada, lógico, pelo único partido que existe na China, que é o Partido Comunista. Mas a China deu um salto de desenvolvimento, de riqueza, melhorou muito as condições de vida da população
e a gente só fica se perguntando até onde uma população que vive melhor, que tem melhor educação, que entende melhor o que está acontecendo no mundo, vai se sujeitar a um regime que não é democrático. Sem dúvida alguma. O que explica também a vinda de tantos chineses, né, Mota? Deixam a economia pujante da China para vender capinhas de iPhone aqui. É de se questionar por qual razão que isso acontece. Enfim, o delegado Palumbo acho que tem algum adendo a fazer nesse comentário. Por favor, delegado. É exatamente isso, Caniato, que você falou. As pessoas, eles não podem falar mal da cultura chinesa, porque são monitorados. Ele manda a gente para cá para monitorar os chineses que moram no Brasil. E aí eles acabam dando um cala-boca. Olha, se você falar qualquer coisa aqui, até tem restante da sua família aqui na China. Então eles acabam se calando. Raramente se encontra algum chinês que vai ousar falar mal aí do regime que está imposto no seu país. Independentemente da posição que a China se encontra e a questão ideológica, Cristiano Beraldo, não dá para abrir mão de um mercado como a China, né? Não dá para abrir mão. Agora, o Brasil precisa usar o mercado chinês de forma estratégica e não da forma submissa que vem acontecendo. O Brasil tem oportunidade de se fortalecer em relação aos Estados Unidos, justamente porque os Estados Unidos, diante do que está acontecendo com as economias mundiais, vem buscando novos parceiros justamente para diminuir a sua dependência da China. Por que não o Brasil, com toda essa mão de obra, sedento para ter mais indústrias, para ter maior produtividade da sua população, por que não expandir a relação com os Estados Unidos e criar ambientes no Brasil que sejam favoráveis à geração de emprego, desenvolvimento de indústria? Só que não. A gente fica numa dinâmica absolutamente retrógrada, juros altos, uma legislação trabalhista complicadíssima e totalmente desfavorável ao empregador, uma política assistencialista que não estimula aquele que recebe o auxílio a sair dele e vai encontrando subterfúgios para fazer do auxílio um complemento de renda. E a gente vai vivendo esse Brasil do faz de conta, esse Brasil preguiçoso, esse Brasil sem projeto, porque é assim que o governo vai estabelecendo a relação com o seu eleitorado. Essa relação submissa em que o governo nada faz, mantém a população dependente, entrega o Brasil para esses seus parceiros preferenciais e o que deveria fazer para honrar o país que temos, eles não fazem.